Quem é? Oi, eu tô procurando o músico Yannis Xenakis. Ele não mora aqui. Mas me disseram que esse é o endereço do Sr. Xenakis. Bom, eu posso falar com o senhor um pouquinho? Eu sou Yannis Xenakis, mas sou arquiteto. Entra, por favor. O que você quer com o Yannis Xenakis, o músico? Eu gosto muito da música dele. Eu pensei que ele poderia me ensinar a fazer música também. Então você está procurando um professor. O senhor não é músico? Como eu te disse, o meu nome é Yannis Xenakis, mas eu sou arquiteto. Veja, eu projetei este prédio, o Pavilhão Philips, em Bruxelas. Você aceita uma xícara de café? Não, obrigado. Está olhando a minha cicatriz, não? Foi uma bomba. Ela explodiu no meu rosto e eu fiquei cego de um olho. Nossa, gostaria muito de saber sua história, Sr. Xenakis. Veja, eu estudei arquitetura e engenharia na Grécia. Não sei se você sabe, mas durante a Segunda Guerra Mundial, a Grécia foi invadida pela Alemanha nazista. E depois que os alemães foram derrotados, o país entrou numa guerra civil. Partidos de direita contra partidos de esquerda. Eu fazia parte de um grupo de estudantes comunistas. Um dia, eu estava num combate com soldados ingleses e uma granada explodiu perto de mim. Fiquei cego de um olho. Eu tive que fugir da Grécia para não ser preso e fui parar na França. Lá, trabalhei com Le Corbusier, um famoso arquiteto. E foi no escritório de Le Corbusier que eu criei o Pavilhão Philips. E o senhor nunca mais voltou à Grécia? Olha, rapaz, se você está procurando o Yannis Xenakis, o músico, eu acho que você pode procurar no café, do outro lado da rua. Ele passa as tardes ali, tomando café e lendo. Muito obrigado, Sr. Xenakis. Au revoir. Com licença, meu nome é Pedro. O senhor é Yannis Xenakis, o músico? Meu nome é Yannis Xenakis, mas eu sou matemático. Por que tanta gente procura Yannis Xenakis, o músico? Bom, eu pelo menos procuro porque gostaria de fazer música como ele. E por que você não começa estudando um pouco de matemática? A música está repleta de matemática. E o senhor, que é matemático, entende alguma coisa de música? O músico Xenakis usa muitos elementos na matemática nas composições dele. Os crivos, por exemplo. Ele usa bastante esse recurso. Nós, da matemática, chamamos de crivo um critério utilizado para marcar alguns números dentro de uma sequência. Eu vou mostrar para você como uma série de crivos pode nos ajudar a descobrir os números primos. Vamos considerar o conjunto dos números naturais a partir do primeiro número primo, que é o 2. Vamos eleger, então, um crivo, marcar todos os múltiplos de 2, exceto o próprio 2. Nesse caso, estamos marcando os números pares. Depois do 2, o primeiro número que não foi marcado é o 3. Agora vamos fazer outro crivo e marcar os múltiplos de 3, exceto o próprio 3. Podemos continuar fazendo a mesma coisa e criando novos crivos com os múltiplos de 5, depois com os múltiplos de 7, de 11, de 13 e assim por diante. E se a gente continuar fazendo isso, vai obter os números primos, ou seja, aqueles que só são divisíveis por eles mesmos e pela unidade 1. No crivo, eles são os números que permanecem sem marca. Quem pela primeira vez usou esse raciocínio para descobrir os números primos foi um grego, chamado Eratóstenes, que viveu 2 séculos antes de Cristo. Mas esse processo não tem fim. O número de números primos é infinito, não é? Exatamente. E quem demonstrou que o conjunto de números primos é infinito foi outro grego, claro, chamado Euclides, na sua obra Os Elementos. Nossa, esses gregos eram bons mesmo, hein? É, nós somos bons mesmos. Mas como Euclides conseguiu essa maravilha? Realmente a prova de Euclides é uma maravilha de simplicidade do pensamento matemático abstrato.
Você quer ver? Claro. Bom, o Euclides fez uma demonstração um pouco diferente, mas, essencialmente, ele utilizou a chamada prova por redução ao absurdo. A ideia é simplesmente negar a conclusão ou tese e ver quais as consequências lógicas disso. Por exemplo, vamos supor que existe um número finito de primos. A que isso nos leva? Se isso levar logicamente a um absurdo, então é porque a nossa suposição está errada, ou seja, o número de números primos precisa ser necessariamente infinito. Mas que modo interessante de provar as coisas, não? Essa maneira de pensar é parte do que chamamos hoje de lógica clássica, Pedro. E claro, fomos nós, os gregos, que a inventamos. Mas vamos à demonstração do Euclides, que eu te prometi. Ela usa fatos bem simples e conhecidos da aritmética. A aritmética dos números naturais, o senhor quer dizer? Isso mesmo, a simples aritmética dos números naturais. Vamos supor, então, que o número de primos é finito. Digamos que existem N números primos. Logo, temos o conjunto de todos eles. Veja bem, todos. P1, P2, P3 e assim por diante, até Pn. Vamos chamar este conjunto de todos os primos de P maiúsculo, tá bom? Tá bom, uai. Então, qualquer número que não estiver no conjunto P é necessariamente um número composto, isto é, ele é divisível por um número primo menor que ele e que está em P. Mas isso é de Euclides também, não é? Qualquer número pode ser fatorado ou decomposto em fatores primos. Eu me lembro direitinho. É o chamado Teorema Fundamental da Aritmética. Pois então, Pedro, vamos considerar o seguinte número Q, igual ao produto de todos os números primos do conjunto P e somá-lo a 1. Toque de classe de Euclides. Toque de classe? Por quê? Calma que você já vai ver como esse detalhe do 1 é importante. Veja bem, o número Q contém o produto de todos os primos. Por isso, é maior do que todos eles, certo? Claro. Por exemplo, o 6, que é igual a 2 vezes 3. Ele é maior que 2 e maior que 3. Isso mesmo, rapaz. Mas atenção. Se Q é maior que todos os elementos do conjunto finito de primos P, ele não pertence a esse conjunto. E daí, pelo teorema fundamental da aritmética do Euclides, é claro, o número Q é divisível por algum número primo que, logicamente, está em P, porque lá estão todos os primos. O senhor está preparando o golpe final, não é? Aguarde mais um pouco. Vamos dizer que Q é divisível por PK. Mas veja, PK também divide o produto P1 vezes P2 vezes P3, etc., vezes PK, até Pn, porque ele é um dos fatores. Mas como PK divide Q, pela regra da divisão da aritmética, ele também divide a diferença Q menos P1, P2, P3, PK até Pn. Mas, senhor Xenax, essa diferença é 1. Isso mesmo, Pedro. Mas isso é um absurdo. PK é um número primo. E qualquer primo é sempre maior que 1. Daí não pode dividir 1. Então, rapaz, qual é a sua conclusão? Claro, já sei. Número de primos não pode ser finito. Por isso leva ao absurdo do número 1 ser divisível por um número maior que ele, como esse tal de PK. Bem, Pedro, o Xenax que você está procurando, o músico, não usa crivos infinitos, mas crivos finitos para criar novas escalas de notas musicais. Algumas delas com simetrias bem interessantes. O seu xará arquiteto me disse para prestar atenção na beleza da simetria. Então, você está no caminho certo para descobrir sua própria obra. Agora, se você quer saber onde encontrar o músico, o estúdio dele fica do outro lado da rua. O senhor é Yannis Xenax, o músico? Muito prazer. Meu nome é Yannis Xenakis, eu sou músico, sou matemático e arquiteto. E já soube que você andou me investigando por aí. Não, calma aí, espera um pouco. Era sempre o senhor o tempo todo? Sim, você pode não acreditar, mas pouca gente percebe isso. Normalmente as pessoas gostam de me ver como uma coisa ou outra. Muita gente ainda não parece preparada para misturar conhecimentos. Quer tudo em caixas separadas. Por favor, entre. Dá licença.
Aceita uma xícara de café? Sim, por favor. Ai, todos esses xenax gostam de café, viu? Para mim, a música e a arquitetura não existiriam sem a matemática. Genial, Sr. Xenax. Bom, dizem que foi o senhor que consagrou a relação entre a música e a matemática no século XX. Ora, eu apenas segui a minha imaginação. Puxa, quem me dera compor igual o senhor, hein? O senhor pode mostrar alguma música pra mim? É claro.